A emissão de gases tóxicos de carros e indústrias são as principais causas da poluição do ar. Gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio e enxofre provocam problemas extremamente prejudiciais, como distúrbios respiratórios, alergias, lesões degenerativas no sistema nervoso e inúmeros casos de câncer. Os efeitos que a poluição causa na saúde são diversos. Ao longo do tempo, a comunidade política e civil foi sendo alertada, tendo sido assinado diversos protocolos internacionais no sentido de mitigar ou resolver alguns dos problemas existentes, como o caso do Protocolo de Montreal, que aboliu o uso dos CFCs, sendo considerado um dos protocolos de maior sucesso, ou ainda mais recentemente, o Protocolo de Kyoto. Dentre as principais causas das mortes em decorrência da poluição atmosférica, podemos destacar os acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e doenças respiratórias. Além disso, os dados publicados mostram uma íntima relação entre a poluição do ar e as mortes em consequência do câncer de pulmão. Diversas origens da poluição. Uma delas é a origem animal. As vacas são uma das maiores responsáveis por emissões de gases poluentes na atmosfera. Ao todo, o setor de criação de gado é o culpado por 18% das emissões, bem mais do que os transportes, responsáveis por 13,5% desta ameaça ao ambiente. Animais como o porco, que funciona como uma pequena fábrica de metano, um gás 20 vezes mais prejudicial para o ambiente do que o dióxido de carbono emitido pelos meios de transporte. A destruição vegetal causada pela queimada é um dos grandes problemas ambientais que nosso planeta enfrenta atualmente. Um dos motivos é a limpa de áreas secas após a plantação. Porém, em alguns casos, acaba se tornando impraticável realizar a plantação de qualquer coisa num solo que passou por uma queimada. Podemos dizer que não se trata de uma forma muito inteligente de se preparar o solo. Outra relação são os meios de transporte. Transportes aéreos, aquáticos e terrestres deixam todo dia milhões de resíduos poluentes e emitem diversos tipos de gases tóxicos na nossa atmosfera. O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Sem o efeito estufa natural, a Terra seria muito fria, dificultando o desenvolvimento das espécies. Um dos pontos mais críticos sobre a queima da palha da cana-de-açúcar são as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, como também o monóxido de carbono, óxido nitroso, metano e a formação do ozônio, além da poluição do ar atmosférico pela fumaça e fuligem. As indústrias, também outra grande responsável por causar muitos danos ao meio ambiente e à saúde humana. Isso porque elas geram matérias biológicas, gases e líquidos, que contaminam os rios, mares, lagos, o ar e o solo. Como consequência, a presença das indústrias contribui diretamente para a devastação das florestas e extinção de diversas espécies de animais. Cerca de 2.000 milhões de crianças vivem em zonas onde a poluição exterior ultrapassa os valores mínimos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns casos, esses índices são 6 vezes superiores aos mínimos considerados respiráveis. 300 milhões de crianças estarão a ser afetadas por estas condições, segundo um estudo da Unicef. O documento indica que a poluição do ar é responsável todos os anos pela morte de 600 mil crianças com menos de 5 anos. A Ásia Meridional conta com o maior número de crianças a respirarem o ar fortemente poluído, 620 milhões, seguida da África com 520 milhões e da Ásia Oriental e Pacífico com 450 milhões. A Mongólia é um dos países mais afetados por este flagelo. Quando vou para a escola de manhã, há sempre muito fumo. Por vezes, quando atravesso a estrada, nem consigo ver se o semáforo está verde ou vermelho. O fumo faz-me arder a garganta, diz esta menina da Mongólia.
O estudo da Unicef examina também a poluição interior causada sobretudo por combustíveis, carvão, madeiras, utilizados para aquecimento ou para cozinhar, particularmente nas zonas rurais. A poluição do ar, tanto externa como interna, é diretamente responsável por pneumonias e outras doenças respiratórias que matam 1 em cada 10 casos, tornando a poluição num dos maiores riscos para a saúde infantil. As crianças são muito mais suscetíveis à poluição que os adultos, porque os pulmões, o cérebro e o sistema imunitário estão em desenvolvimento e as suas vias respiratórias são mais permeáveis. Por tudo isto, a Unicef pede aos líderes mundiais que se vão reunir em Marrocos para a COP22 medidas urgentes que protejam as crianças deste flagelo.